Olá pessoal, hoje nós vamos começar a série de estudos sobre o Evangelho de João. Vamos estudar progressivamente João, Atos e Pentateuco. Eu vejo que tem muitas pessoas que não conhecem Bíblia e são facilmente enganadas pelos mercadores da fé. Então, vamos fazer como os bereanos, vamos checar na palavra de Deus. Lembrando que no Brasil nós temos um índice altíssimo de chamados analfabetos funcionais, inclusive universitários. Esse número de 8% abrange inclusive os universitários. O que isso significa? Que são pessoas que não são capazes, 8% somente, melhor dizendo, conseguem ler e entender um texto, somente 8%. O resto, 92% de 200 milhões de brasileiros não entendem aquilo que leem. Então, a gente precisa explicar e às vezes até mesmo desenhar. Quero aproveitar o ensejo, hoje vai ser uma introdução ao Evangelho de João, nós não vamos aprofundá-lo ainda, mas eu quero dar um vislumbre para vocês, para prepará-los para o conteúdo que vai ser uma feijoadinha. A gente acha que, eu já sei, sabe coisa nenhuma. Tem muita coisa profunda, tem muita coisa codificada, tem muita coisa hermética no Evangelho de João. João caminhou com Jesus e foi testemunho ocular da crucificação. João também teve o privilégio e a honra de receber a revelação do livro de Apocalipse. Então, ou seja, João não era qualquer um. João era o discípulo amado. Por que ele era o discípulo amado? Que características que tinha João que Jesus chegou a dizer que ele, João, era o discípulo amado? O que o diferenciava dos demais? Nós vamos conhecer e que você também faça essa diferença. Antes de nós abarcarmos o tema, eu quero também esclarecer uma das perguntas que tem feito muito para mim. Em primeiro lugar, claro, agradecimento, porque o Diário do Micael está alcançando fronteiras onde eu jamais poderia chegar. Obrigado pela colaboração de vocês, tanto aquelas pessoas que estão traduzindo para outros idiomas, quanto aqueles que estão ajudando na divulgação. Então ajude na divulgação, poste o link nas suas redes sociais, nos ajude a expandir essa mensagem, que mais pessoas possam ser abençoadas com esse diário, que foi um diário sincero, verdadeiro, mas uma história carregada de amor, de luta, de sangue, de suor e de muitas lágrimas. Eu estou gravando esse vídeo dia 16 de fevereiro. Ontem meu filho completaria 16 anos, foi o dia que nós publicamos o diário em homenagem a ele. E muita gente ainda tem dúvida nessa questão de homenagem e idolatria. Sabe, quando um ente querido morre, por exemplo, sei lá, morreu seu pai, morreu sua mãe, morreu sua avó, morreu seu filho. O que as pessoas fazem? O católico, por exemplo, reza uma missa. Tem a missa de 7º dia, tem missa de um mês, acende velas e coisa e tal. Não quer dizer que a mãe de um católico que morreu, que fez uma missa para a mãe, em homenagem à mãe, em respeito à mãe, aquilo que ela deixou de herança aqui, de amor, de atenção, de orientação, torne a mãe uma santa. Não, é simplesmente uma homenagem. Então o fato de você, pai, mãe, filho, guardar uma foto do seu filho, que não está mais aqui, do seu pai, da sua mãe, da sua tia, da sua avó, isso não remete à idolatria, porque nós sabemos que sim, os vivos não se comunicam com os mortos. A Bíblia fala sobre isso, e eu sei disso. Mas toda vez que eu posto nas minhas redes sociais uma homenagem ao meu filho, uma foto, uma palavra, alguma coisa, embora eu saiba que ele não está vendo e nem ouvindo, é uma homenagem que eu faço por aquilo que ele deixou. Porque nós não somos definidos como morremos, mas como vivemos. E ele deixou um registro maravilhoso, extraordinário, que está transformando vidas, está mudando histórias, e eu me sinto privilegiado em fazer parte disso. Nós somos a pena. Deus escreve a história. Nós apenas somos conduzidos pelas suas mãos. Se assim nós permitirmos, você faz parte da história de Deus, que você faça parte de uma história de amor, de uma história de edificação, não de uma história que aponta o dedo, que faz mexerico, que faz encrenca, que é mimimi, nada disso. Então não é idolatria, tá bom? Vamos separar as coisas? Tem gente que tem a cabecinha fechada, analfabeto funcional, ou então falso profeta, apóstolo fraudulento, falso pastor, falsa pastora. Tá cheio disso no nosso meio, tá cheio de gente esquizofrênica, maluca, que tá dando direção ao povo, Isso sempre aconteceu. Então, por exemplo, nas guerras antigas, quando os povos entravam em batalha, eles tinham tréguas, eles faziam momentos de trégua para que os corpos fossem retirados dos campos de batalhas em homenagem a eles, a esses corpos, que eles tinham proferido
profundo respeito, então os corpos eram tirados do campo de batalha e eram sepultados. Na época eram cremados, né? Então havia uma trégua, havia um respeito, sempre existiu esse respeito. Quando embalsamaram o corpo de Jesus e o revestiam com especiarias, naquele momento eu não estava adorando a Jesus, mas era um costume de época, de honrar os seus mortos. Simples assim. Quando você coloca uma flor no túmulo do seu pai, da sua mãe, do seu filho, da sua mãe, não quer dizer que você está idolatrando. É um símbolo de respeito, é um símbolo de amor. E tem gente burra, ignorante, analfabeta funcional, falso profeta, que está fazendo hora extra na terra, que já, olha, quando Jesus encontrar com essas pessoas, vai dizer certamente, aparta-te de mim, vós que praticas a iniquidade. Então tá cheio de gente podre nesse mundo, então vamos nos revestir da verdade, a verdade é libertadora. E se alguém jogou esse peso em você, você está idolatrando, manda essa pessoa pro inferno, no bom sentido, tá? Manda pro inferno, quem vai decidir é Deus, claro, mas olha, uma atitude dessa, pelo amor de Deus, tá fazendo hora essa na terra, vai encher o saco de outro, né? Então não deixa essas coisas ruins entrarem no seu coração. Guarda uma foto, guarda um objeto que remete àquela pessoa, que traz uma lembrança positiva. Não tem nada de errado, você não está idolatrando e não está fazendo contato com os mortos, tá? Você simplesmente está tendo um sinal de respeito, de amor e honrando o legado que aquela pessoa deixou. Jesus disse que tudo ia passar, mas as palavras dele não passariam. Hoje, através da internet, nós sabemos que muitas coisas vão passar, mas as minhas palavras, as suas palavras vão ficar aqui na terra. O dia que o Daniel não existe mais, o vídeo continua existindo e a palavra continua ecoando. O dia que o Daniel não existe mais, os livros vão continuar existindo e a mensagem vai continuar ecoando, né? O dia que os apóstolos deixaram de existir, os evangelhos estão escritos e a mensagem de Deus continua ecoando. Então essa é a nossa herança, a maior de todas, e merece sim respeito. Ou você não tem respeito por Paulo, ou você não tem respeito por Pedro. Não idolatria, respeito, né? É diferente, tá bom? É diferente. São coisas antagônicas e diferentes. Então fica claro o primeiro entendimento aí, tá bom? Nós vamos chamar aqui o Evangelho de João de A Última Lágrima. Evangelho de João. Por que a última lágrima? Imagina a cena. Meio-dia, sol escaldante em Israel, né? Meio-dia, Jesus está sendo crucificado. Ele já tinha sido açoitado, já tinha apanhado, estava sangrando bastante, debaixo de um sol escaldante, pregado, crucificado. Estava lá João, Maria Madalena, aos pés da cruz. Você acha que João, o discípulo amado, ele estava sorrindo? Ele estava dando risada? Claro que não. Provavelmente João estava chorando, porque o seu amigo, aquele que comeu com ele, aquele que ensinou ele, aquele que estendeu a mão, estava morrendo. Estava morrendo por amor a nós. Embora naquele momento talvez eles não compreendessem, mas João certamente, Maria sua mãe também, Maria Madalena, idem, estavam chorando por ele. Enquanto muitos ao redor zombavam, enquanto o povo gritava, desce da cruz, salva-te a ti mesmo, onde os fariseus, os líderes eclesiásticos da lei, né, meneavam a cabeça, tripudiaram, zombaram, criticaram, os soldados romanos fizeram a mesma coisa, o povo gritava crucifica. Quer dizer, em meio de toda aquela balbúrdia, haviam pessoas leais a Cristo, que amavam a Cristo de tal maneira que não saíram de perto dele. Não importa o que aconteça, Deus sempre vai colocar alguém perto de você. Nas piores tempestades, você nunca vai estar sozinho. Deus vai estar, os anjos vão estar e Deus vai cercar você de pessoas. E eu agradeço a Deus por todos aqueles que têm estado ao nosso lado nesse momento de luto, nesse momento de perda, nesse momento de dor. E Deus sabe, o esforço que eu estou fazendo para gravar esses vídeos, é para a honra dele, para abençoar a sua vida e para envergonhar o inferno. E eu vou continuar produzindo sim, rastejando, mas vou continuar. Choro todos os dias, ainda. Sim, sinto a dor da perda. É triste ver a casa vazia, é triste ver as fotos, é triste ver às vezes alguns brinquedos. Eu não consigo jogar o PlayStation, eu queria concluir a fase do jogo, né? Não que ele visse, ele viu, meu pai venceu, não, mas para trazer uma espécie de filho, se você estivesse aqui, você ia ver que eu consegui, mas não consigo. Tudo tem o seu tempo, não é verdade? Então, no meio daquela cena, certamente João chorou. João chorou copiosamente e talvez tenha sido a última vez que João chorou, porque depois que ele entende o propósito, você deixa de chorar. Você tem as saudades, mas a dor
ela é atenuada. Assim eu espero que também aconteça comigo. Essa blusa que eu estou usando, por exemplo, é do meu filho. Inclusive, quando a gente foi no programa do Heber Cocarelli, acho que foi a última vez que a gente discutiu se demônio lia pensamento, alguma coisa assim, ele estava presente usando essa camiseta. Serve em mim? Eu uso. Não é idolatria. Serve? Eu estou usando, né? Estou transportando. Sabe aquele ditado que diz que o pobre não troca de roupa, é a roupa que troca de pobre? Então é isso, estou usando. Que problema há nisso? Isso não é idolatria, tá bom? Se não servisse, claro, eu não usava. Como serve, então estou usando. Tá bom? Então, olha, os soldados romanos zombando, Cristo crucificado, e apanhou, foi açoitado, foi negado, foi traído, foi abandonado em sua grande maioria dos seus discípulos. Ele estava nu, ferido e sangrando, aos pés da cruz, somente ali, João, Maria, Maria Madalena. Testemunhas oculares de fatos extremamente corajosos, porque eles desafiaram a multidão, desafiaram o sistema eclesiástico, desafiaram o Império Romano, porque para ele nada mais importava. Eu amo a Cristo. E o meu amor transcende o medo. Ele vai além do medo. E tem gente, por medo de dizer que é crente, por medo de dizer que é evangélico, por medo de dizer que é temente a Deus, se cala. Deus vai cobrar de você, não tenha vergonha dele, porque se você tiver vergonha dele, ele também vai ter vergonha de você. Não brinca com Deus, né? Havia apenas 3. Claro que eles amavam muito Jesus, claro que eles não estavam sorrindo, vale lembrar, eles estavam tristes, chorando, talvez cheio de perguntas, cheio de essês, cheio de porquês, né? Mas eles estavam ali. Mesmo assim, com todos os questionamentos, eles estavam lá juntos, né? Cercados de pessoas alheias àquela dor. E quantas vezes você chora e as pessoas ao seu redor parece que se deleitam com o seu sofrimento e ainda aproveitam para te espizinhar, para te humilhar, para te depreciar, para lançar mais peso ainda à sua culpa, a lançar mais dor ao seu sofrimento. Meu irmão, o meu Deus não acrescenta dor ao sofrimento. O meu Deus estende a mão. O meu Deus é amor. O meu Deus fez festa quando o filho pródigo voltou. O meu Deus transforma vidas e deu vida ao bandido da cruz. Hoje você vai estar comigo no paraíso. Não precisou fazer quebra de vínculos, quebra de maldição, não precisou confessar pecado, não precisou fazer batizado. Simplesmente o amor de Deus transcende todas as coisas, tá? Não cabe a você julgar. Fica mais uma vez a dica a você, hipócrita, falso profeta, tá bom? Então, Jesus foi injustiçado, é claro, porque afinal de contas o que ele fez? Né? Ele curou os enfermos, ele falou de amor, ele falou sobre perdão, ele escutou, ele acolheu. E o mundo cruel de hoje, parece que invertemos os valores, né? O bom parece mal e aquilo que é mal parece bom, não é verdade? Para pensar, quando você vê uma pessoa boa, ela parece que é do mal, né? É estranho que só tem maldade e crueldade no mundo. Quando alguém se destaca e faz o bem, quando eu citei, por exemplo, que o pastor Caio Fábio me estendeu a mão, muita gente me criticou, né? Falou, Daniel, esse cara aí tá te abençoando, esse sujeito aí, e usaram palavras bem pejorativas, tá? Pastores e pastoras, líderes falaram isso pra mim, mas o seu pastor não ligou para mim, né? Talvez o seu pastor nem sequer ligue para você. Talvez ele nunca tenha te visitado no hospital. Talvez ele nunca tenha te ajudado, estendido a mão. E ele foi usado por Deus, sim, para me estender a mão. Então eu dou honra a quem merece honra, né? E as pessoas simplesmente criticam pelo simples fato de criticar. E aí eu devolvo a pergunta, ok, o que ele fez de mal para você? Não fez nada, mas disseram que? Disseram que o quê? Disseram que a minha mãe tinha largado da igreja, né? Por minha causa. Disseram o quê? E tem imbecil que repete isso. Mas não, minha mãe sempre foi católica apostólica romana, né? Não praticante como a maioria dos católicos, e ela nunca mudou de expressão religiosa. Minha mãe nunca me processou, como diz o Magno Malta, e nunca teve humildade de pedir perdão. Então, corra atrás da fonte, para de ser mexeriqueiro, para de ser fofoqueiro. João nos mostra um exemplo profundo de amor verdadeiro. Ele estava lá, ao lado do amor. Ele não desistiu do amor, independente do que falavam de Jesus. Que Jesus era mau, que tinha parte com Beelzebul, que ele enganava o povo e etc e tal. Que ele era um condenado. João estava do lado dele, porque ele estava do lado da verdade. Simples assim, poderoso assim. Reflexão sobre João. Porque a luz estava ali.
ali, bem diante de todos, mas nem todos compreenderam a luz. Eu mesmo, quando eu perdi meu filho, quantas pessoas disseram para mim: "Ih, Daniel, teu filho vai para o inferno." Que eu estava adorando os mortos, que eu não estava preparado para liderar, que a minha mãe largou a igreja, como eu já falei, que era uma retaliação. Não, são coisas da vida. Paulo sofreu um naufrágio, porque ele tinha que sofrer. Jesus foi crucificado porque era a missão dele. Jonas tentou fugir da missão de Jesus, mas Jesus vai e o resgata, né? Eliseu morreu da doença que ele tinha, Timóteo não foi curado, e tantas coisas acontecem. Meus irmãos, na vida teremos aflições. Faz parte da nossa existência. A dor faz parte do nosso crescimento. Sem dor, sem ganho. Não tem outra forma de você aprender, faz parte. Então, em tudo dê graças, por mais difícil que seja. Em tudo dê graças, sabe? Nem sempre é retaliação, porque em Jó era um homem justo e pediu permissão para o diabo para tocar nele, tá? Então, às vezes, é lapidação de Deus. E às vezes são consequências e fatalidades da vida, são escolhas que as pessoas fazem, né? E que simplesmente a gente tem que aceitar. São os desígnios de Deus e você só precisa pedir força para Ele, capacidade para Ele, para prosseguir, para continuar e fazer a diferença positiva. Simples assim. Então, que os seus ouvidos sejam mais seletivos. Escuta aquilo que te acrescenta e não escuta baboseira que só vai te pôr para baixo, tá bom? Escuta o que Deus diz para você, tá bom? O que Deus diz para você. Jesus, ele estava sendo retalhado por acaso? Paulo foi retalhado, Elias, Sansão, Moisés? É a ideia medíocre das pessoas, né? Então todo crente fica doente, sim. Todo crente está sujeito a pegar câncer, crente fura o pneu do carro, crente está sujeito a perder o emprego, crente está sujeito a tantas coisas, né? Faz parte, a morrer no latrocínio, tantas coisas. Deus não nos isenta desses problemas, mas nos dá força para atravessar os problemas. Não te isenta dos desertos, mas te dá força para a travessia do deserto. Esse é o meu Deus que eu conheço. Esse é o Deus que eu aprendi a ter intimidade e em tudo dá graça, de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu espírito, de todo o meu entendimento, né? Então, as pessoas repetiam o que ouviam de Jesus, repetiam, né? Ele é mau, ok, então ele é mau, ele tem parte com Beelzebu. Quem disse? O fariseu. Então ele tem parte com Beelzebu. Para de ser papagaio, Maria vai com as outras, checa na palavra, faça como João, conheça a verdade, conheça, não apenas de ouvir falar, mas conheça, viva, conviva com a verdade, aprenda com a verdade, sente-se com a verdade, coma com a verdade, durma com a verdade, acorde com a verdade, que a verdade transforme a sua vida, né? Então, muitas pessoas já deviam estar pensando, está todo mundo dizendo crucifica. Por quê? Sei lá, estão falando crucifica, eu vou dizer também. Vai com a manada, não vá com a manada. Faça como João. João ficou ali até o fim, até o último minuto. Testemunho ocular, né? Testemunho ocular. Olha só o que a palavra diz. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e nada me deram para beber. Gente cruel, né? É exatamente o nosso século. Na hora da dor que você percebe quem é seu amigo. Na hora da dificuldade você percebe quem está do seu lado por interesse ou quem está do seu lado porque te ama, né? Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Tá cheio de crente assim. E diz que é crente, e diz que é crente. Mateus 25, 42 a 43. Outro texto, e o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, disse a Davi, 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto com ele, bebia do seu copo e até dormia nos seus braços. Era uma ovelhinha de estimação, né? Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e esse não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou dos seus bois e preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre, né? Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã, juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Tá vendo só? Né? Deverá pagar 4 vezes o preço, 4 vezes mais pagou, né? Zaqueu, né? 4 vezes mais o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Davi, homem segundo o coração de Deus. Aqui, é claro, era uma indireta para Davi, para ele perceber, mas é uma verdade bíblica aqui, está em 2 Samuel 12, de 1 a 6. Agiu sem misericórdia. Então, quando você perde alguém querido e as pessoas parecem que se deleitam com a sua dor,
Qualquer coisa que seja, perdeu o emprego, você ficou doente, parece que tem gente cruel no nosso meio e que se diz crente, que ainda se deleita com a sua dor e vai dizer, tá doente? É demônio. Ah, perdeu o emprego? Tá sendo rechaçado. Ah, bateu o carro? Tá vendo só? Não é dizimista. Para de correr atrás dessas pessoas medíocres, que são pessoas sem Cristo e tá cheio na terra. O amor se esfriou, meus irmãos. Jesus está voltando e se esse tempo não fosse abreviado, ninguém sobraria, simplesmente ninguém sobraria. Eu postei esses dias nas minhas redes sociais o comercial do Itaú, né? Fala duas datas, 2020, 21 e 23. 2021 mostra uma mulher e atrás dela um prédio queimado, parecia radiação atômica. Ele não está destruído, mas ele está queimado. Amplie a imagem para você ver, ele está queimado. Tem até faltando partes dele. Uma guerra nuclear. E 2023... será que o bicho vai pegar? Nós não sabemos, mas sabemos que o fim está próximo. Tudo, o mundo entrou em colapso, gente. Ameaças de guerras, pandemias, tsunamis, o tempo está maluco. Jesus está voltando. Esteja pronto para o encontro com Ele. E que seu encontro seja um encontro corajoso, olho no olho. E você possa dizer dignamente, Pai, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Como João, como Paulo, como tantos outros, né? Há pessoas que vão zombar da sua dor, sim, que te julgue, sentencie e condene, sim, sem amor, sem compaixão, como disse o próprio profeta ali a Davi, sem nenhuma empatia. O mundo é cruel, gente, o mundo é tenebroso. A minha avó dizia que Deus levava os bons primeiros e os que ficam são os maus. Ou então, se você não é mau, você tem a missão de transformar aqueles que são maus em bons. Eu creio que essa é a minha missão e espero que essa seja a sua missão também, uma missão transformadora, de transformar aquele que é mau em bom, fazer a pessoa refletir e mudar a rota, mudar a história, mudar a vida, mudar o destino, né? Que essa seja a sua missão. Esses, porém, dizem mal do que não sabem. Presta atenção nessa palavra, tá? Esses, porém, dizem mal do que não sabem. Não sabem. E naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem, irracionais, julgam sem pensar, né? Ai daqueles, porque entrarão pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. E apacentando-se a si mesmo, sem temor, pastores que apacentam a si mesmos. Tá cheio, eu faço o meu ministério, eu. Ah, não. Quando tem muito eu, ele não opera. Simples assim, poderoso assim. E o falso profeta jamais vai te pedir perdão. Pode ter certeza disso, viu? Além de te julgar, sentenciar e condenar, sem legitimidade para isso, porque a Bíblia não nos dá chancela para tal, ele não vai pedir perdão e vai ter muito eu. Quando eu falar, ninguém me contesta, porque o Senhor assim disse. Um dia você vai se confrontar com o Senhor. E aí você vai ver o que o Senhor terá a dizer para você, né? As nuvens são nuvens sem água, né? Pessoas sem amor, crentes sem Cristo. Esses são manchas em nossas festas de amor. São o joio no meio do trigo, branqueando-se convosco, levados pelos ventos para uma outra parte. São como árvores murchas, sem frutos nenhum. Conheça a árvore pelos frutos. Gente que só faz encrenca, que só faz mexerico, que só fala mal dos outros. Presta atenção, gente. A sua missão na terra não é essa. Não é apontar o dedo, é estender a mão, é abraçar mais, é perdoar mais, é acolher, é enxugar as lágrimas. É para isso que você está aqui, meu irmão. É para isso que Jesus treinou os seus apóstolos e treinou, inclusive, João, a quem a gente vai falar mais. Árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desraigadas, sem raízes, ondas impetuosas do mar que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes para as quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia, Epístola de Judas, capítulo 1, de 10 a 13. Deus abomina mexericos, abomina roda de escarnecedores. Ensinou isso para João. Gente que não é nada, mas se acha de tudo, né? João era humilde, por isso que Jesus escolheu João e por isso que Jesus disse que João era o discípulo amado. E não foi assim com os fariseus que tiveram ousadia de acusar a Cristo? Jesus não disse que fariseu amado, não, porque eles andavam na contramão, né? E renegaram a Cristo. Paulo adverte, atenção para o que Paulo adverte. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Presta atenção.
Com isso, não me refiro aos imorais desse mundo, porque está cheio de gente imoral no mundo. No mundo, é normal. Por quê? Nem os avarentos, nem os ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair desse mundo, porque o mundo jaz do maligno, né? Não é verdade? Então haverão pessoas, Jesus sentava com os pecadores, tá? Então não tem problema. Você vai conviver com pessoas assim. Mas Paulo adverte, né? Mas agora estou lhe escrevendo que não deve associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, dizendo-se pastor, o escambau a quatro, seja imoral, avarento, egoísta, idólatra, se acha, tem a autoidolatria, sabia? O culto do eu faço, eu aconteço. Deus fala só comigo e com mais ninguém. Veja lá o vídeo Profetas do Novo Testamento, você vai entender melhor. A lei e os profetas terminaram com João, acabou, estamos na graça. Né? O caluniador, quem é o caluniador? O maldizente, o fofoqueiro, o mexeriqueiro, falou mal dos outros, caluniou os outros, não é de Deus, não se associa. Alcoólatra, ladrão, alcoólatra é aquele que é viciado, tá? Busca tratamento, tá bom? Busca tratamento que tem solução. Com tais pessoas, vocês nem devem comer, nem se sentem à mesa. 1 Coríntios 5, de 9 a 11. Deu para você entender? Ou será que a gente precisa desenhar? Né? Eu lembro, por exemplo, quando faleceu Michael Jackson. O portão da casa dele ficou repleto de flores. Quando morreu tragicamente a princesa Diana, idem. O Ayrton Senna, mesma coisa. Isso não os tornou santos, nem ídolos, mas pessoas que geraram admiração pela forma como viveram, pelos seus talentos, pela sua ternura, pelo seu amor, pelo seu cristianismo, e ali foi uma homenagem e não idolatria, tá? Guarda bem isso, que registre isso no seu coração, tá? Essas pessoas não se tornaram santos. João era o discípulo amado. João 22. Então correu ao encontro de Simão Pedro e outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o colocaram. O discípulo, a outro discípulo, a quem Jesus amava. Quem era esse discípulo? Aqui fala Simão, Pedro. Mas quem era o outro? Outro texto vai dizer quem era, João 19, 25 a 26. Pedro, perto da cruz, Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela o discípulo a quem amava, João, disse a sua mãe: aí está o seu filho, ou seja, toma conta de João para mim. João, toma conta da minha mãe. Jesus, mesmo nos últimos minutos de vida, se preocupava com as pessoas. Pai, perdoa, porque não sabe o que fazem. Que amor é esse? Que amor é esse, né? É um retrato profundo do amor de Cristo. O Evangelho de João foi escrito originalmente em grego. Ele foi testemunho ocular da crucificação. É autor também do livro de Apocalipse, embora existam algumas linhas teológicas que dizem que não, que foi um outro João que recebeu a revelação do Apocalipse pela forma da escrita. Mas vale ponderar que João escreveu mediante um estado de êxtase espiritual. Ele estava tendo visões, revelações. É natural que ele tenha escrito de uma maneira diferente. Ele estava mais velho. Eu mesmo, mortal, limitado, né? Humano, verme, né, passageiro, temporal, né, eu escrevo diferente. Eu escrevi Filho do Fogo de uma forma e escrevi Quilaim de uma outra forma e escrevi a história de Mito de uma outra forma, porque você amadurece, você cresce, você muda o seu olhar, você abrilhanta o seu texto, você escreve de formas diferentes. Certamente João é sim o mesmo autor, no meu entender, escreveu de maneira diferente porque ele estava tendo uma revelação natural e por isso que ele recebeu a revelação, porque ele era o discípulo amado. Só ele tinha essa honra, só ele foi dado esse poder. Deus honra a quem merece honra. Simples assim, poderoso assim. João conhecia profundamente os costumes judaicos, bem como a geografia da Palestina. E a Bíblia mostra sobre isso. Ele sabia que era comum as pessoas se sentarem próximo a figueiras, né? Era uma espécie de os sábios ficavam próximos às figueiras, né? João 1,49 perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Felipe o chamar. Então Natanael declarou:
mestre, né? João 1, 48 a 49. Era comum as pessoas se recostarem próximas figueiras. Era comum também naquela época as pessoas terem talhas para armazenar água para cerimônias de purificação. João 2,6. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Eram caixas d'água pequenas, né? João 2,6. Ele conhecia os costumes, tá vendo? Como embalsamar os mortos, por exemplo, né? João 19,40. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho, juntamente com especiarias de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. João conhecia os costumes, né? Claro que as enfermidades, eles acreditavam, João, como todo judeu daquela época, acreditava que as enfermidades eram oriundas de pecados. Isso remontava a histórias contadas e recontadas, mesmo o Velho Testamento próprio invalidando isso. Eu já expliquei num vídeo chamado Maldição Hereditária e já falei também no livro Alerta Geral, Cura e Restauração do Corpo. Ainda tem gente que acha que precisa se libertar da maldição hereditária, só que Jesus libertou a mulher adúltera assim, ó, num piscar de olhos, e ela poderia ser apedrejada na legitimidade da lei e não foi. Quem tiver a primeira pedra, atire o primeiro, quem tiver pecado, atire a primeira pedra. Você tem coragem de atirar a primeira? Ninguém teve, todo mundo foi embora. Jesus olha nos olhos dela e não faz libertação, quebra de vínculos, quebra de maldição, renúncio, escambau, oração do ventre e todas essas baboseiras aí. Isso veio de fora, tá? Mas já tinha um costume judaico antigo e João pensava como eles, né? Tanto é que ele faz a pergunta, tá? É narrado em João 2. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou, esse homem ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus diz: nenhum nem outro, quebrando esse paradigma, né? Porque José transformou a maldição em bênção, não foi? A geração de Moisés fez bobagem e a geração de Josué, transformou maldição em bênção. Os filhos do profeta Samuel tinham tudo para dar bênção hereditária, mas escolheram maldição, né? Aceitaram subornos, perverteram o juízo. Então, bênção e maldição depende onde está seu coração. Dá uma lida lá em Ezequiel, capítulo 18, a partir de 18 a 22. Você vai entender melhor, tá? E vai ter outros textos também, procura na concordância. Os pais comeram uvas verdes e os dentes do filho se embotaram, né? Ou seja, você não escova o dente do seu filho, tem cárie, você é responsável pelo que você faz. As suas escolhas determinam a sua colheita, portanto, presta atenção nas suas escolhas, tá? João era filho de Zebedeu, né? Eu lembro que meu pai não sabia o que era Zebedeu, então tudo ele fazia rima com Zebedeu, né? Claro, não rimas pejorativas, não pense em bobagem, tá bom? Né? Então, provavelmente João escreveu o seu evangelho em Éfeso. Algumas linhas teológicas conjecturam isso. Por quê? Porque a linguagem usada por João não é compatível no paralelo das escrituras típicas dos judeus da época daquela região. Então provavelmente foi em Éfeso. Se foi, se não foi, não importa. O que importa é que a mensagem chegou até nós. Estou dando apenas um preâmbulo histórico. Ele mesmo não escreveu, não era costume escrever de próprio punho. É raras as vezes, né? Você vai ver um texto de Paulo dizendo: olha, com grandes letras vos escrevo, né? Ele mesmo estava escrevendo, não estava usando um escriba. Daí a inferência que o espinho na carne de Paulo era um problema na sua visão. Uma das inferências, tá? Então, ele não escreveu, mas usou um escriba, como era o costume da época. Era algo muito comum naquele tempo. Só a narrativa começa dando ênfase à palavra. Presta atenção, João. Como é que o Evangelho de João começa? Com a palavra logos em grego. Daniel está lesado, perdoem, tá bom? Eu ainda estou um pouco abatido, mas eu estou fazendo o melhor que eu posso. Então, logos em grego, tá? As palavras, lembrando, logos, palavra. Palavra faz o quê? Palavra transforma vidas. Palavra muda histórias. Palavras promovem guerras. Palavras promovem a paz. Palavras levantam, palavras derrubam. Não é verdade? As palavras têm muito poder. João 1:1. No princípio era o Verbo, a palavra, e o Verbo estava com Deus, ou seja, sempre existiu, e o Verbo era Deus, né? Essa referência temporal da existência do Verbo sendo eterna é algo extraordinário, e João já pontua aqui, né? Antes da criação,
Antes, né, foi criado. Antes já havia o verbo, antes já havia Deus. E o verbo estava com Deus, fazia parte de Deus, que evidentemente Deus fala. Deus não é mudo, não fala em mímica, né? E no céu todos nós seremos perfeitos, né? Aqui na terra nós teremos aflições, imperfeições, faz parte da nossa natureza humana, nosso DNA foi corrompido, mas no céu teremos a perfeição plena, sublime, seremos como anjos perfeitos, tá bom? Não existe anjos com defeitos, cego, surdo, mudo, paraplégico, coisa assim e tal, tá bom? No céu, corpo glorioso, perfeito. Jesus apareceu perfeito, né? E é assim que você vai ser também, perfeito. A imagem e semelhança de Deus, né? E se Deus é eterno, sua palavra também é eterna, né? E essa palavra tem a intenção, a palavra de Cristo, a palavra nas Escrituras, por isso que fala pregar, anunciar a palavra, a mensagem de Cristo, porque a palavra nos conecta com o divino, né? Nos religa com Deus, nos faz rever os nossos valores, nos faz olhar para dentro de nós mesmos, embora alguns ainda olhem para o seu próprio umbigo, né? A palavra tem essa intenção, né? De nos orientar, de dar direção, de exortar muitas vezes. O verbo era Deus, pois tudo foi criado pela palavra e estava no princípio com Deus. Verbo vem de falar, vem de orar, comunicar. Por isso que Jesus fala, ore, não fale, pense. Jesus pensou, não, Jesus orou. Subia no monte para pensar, não, subia no monte para orar. Quer falar com Deus? Fecha a porta do seu quarto e pense. Não, fecha a porta do seu quarto e ore. Fale, né? Falar é importante. Que idioma Deus usou? Poderíamos especular, talvez o Enoquian, né? Um dos idiomas ensinados pelos anjos caídos aos homens para promover na alta magia. Você não vai encontrar nenhum livro sobre isso, que você vai encontrar é plágio, isso aí é segredo de alta magia, né? E eles usam lá nos rituais deles, tá bom? E não acha que isso te remeta a algum poder, alguma coisa, que poder quem faz é Deus. Ele é o único criador, o diabo não cria nada, nem um capim, tá bom? Mesmo Salomão, o homem mais sábio do mundo, deixou de vigiar, caiu, se inclinou a Astarote e logo depois, na velhice, se arrepende. Poxa, tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento. Que você não se arrependa tarde demais, porque talvez o amanhã não exista. Gente, a vida é um sopro. Eu tinha tantos planos para o meu filho, eu achava que tantas coisas poderiam acontecer e de repente acabou. Hoje eu estou aqui, amanhã eu não estou. Hoje você está me assistindo, amanhã você não está. Faça o bem hoje, abrace hoje, não deixe para amanhã o bem que você pode fazer hoje. Faça o que João fez. João lutou até o último dia da vida, anunciando o Evangelho. Ele não teve medo da morte, não teve medo das perseguições, assim como Paulo, não se intimidou com as ameaças, com as prisões, com os apedrejamentos, não teve uma vida triunfalista. Paulo passou fome, passou dificuldades, via de ofertas voluntárias, não de dízimo, trízimo ou vendendo a porcaria ungida, mas anunciando a verdade que liberta e não a mentira que traz conforto para você e que vai te levar ao inferno. Presta atenção na voz que você está ouvindo. Presta atenção porque ainda há vozes que clamam nesse deserto, né? João 1,4 diz assim, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. A vida de Jesus é a luz dos homens. O caminho, a verdade e a vida. É nele que nós temos que nos espelhar. Porque os homens estavam perdidos, os homens estavam sem luz, os homens estavam na escuridão, dentro da sua própria ignorância. A comunicação nos une. A comunicação da verdade. A comunicação da mentira desune. É o fake news. Traz destruição. É a grande especialidade do diabo, pai da mentira. Mistura mentira com verdade, cria uma salada, parece verdade, mas é mentira. Cuidado com os lobos, está cheio do seu lado. Presta atenção. Então, a palavra pode difamar, pode desunir, e Deus abomina quem semeia contenda entre irmãos. Conselho de Deus, tá? E João aprendeu isso. João 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Todas, nada fica fora desse tudo. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele fez tudo. Céus e terra, profundezas e escuridão, Deus fez tudo, todas as coisas. Talvez você não entenda, né? Eu sei que você não vai entender. Nossa mente é limitada, a gente não usa nem 10% do cérebro. Lá você vai entender. Hoje você vê como espelho, conhece em parte. Um dia você vai entender de verdade, né? Isso engloba todas as coisas, galáxias, estrelas, nebulosas, buracos negros, energia escura, que ninguém sabe explicar o que é, átomos, universos paralelos, né? E tudo mais que a nossa capacidade humana compreende ou a maioria não tem capacidade de compreender. Deus fez todas as coisas. A luz brilha nas trevas
e as trevas a derrotaram. Está escrito. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Um homem enviado por Deus, que você seja como João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz. Testemunha. Veio anunciar, trombeteiro, né? A fim de que por meio dele todos os homens crescem, por meio de você, por meio de mim, nós temos uma missão, de anunciar o evangelho a toda criatura. Começou com João. E o próprio não era luz. Eu não sou luz, você não é luz, mas nós somos testemunhas da luz, mas veio como testemunha da luz. Olha só que coisa incrível. Quem era João? Isaías já estava previsto que João viria. Deus sabia que você viria, que você pisaria os pés na terra e que você ia deixar uma marca. Quanto tempo você vai existir? Não sei, mas vai existir o tempo que a sua missão durar, tá bom? Tenha certeza disso. Acaba quando termina e só nos resta aceitar, orar e prosseguir. Olha só o que a Bíblia fala de João. Uma voz clama, seja uma dessas vozes. No deserto prepararam o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplainados, e os terrenos acidentados se tornarão planos, e escarpas serão niveladas. Um só Deus, né? A glória do Senhor será revelada, e juntos todos verão, pois é o Senhor quem fala. Uma voz ordena, clame. E eu pergunto, o que clamarei? Isaías 40, 3-6. É João, né? João 1, 23. João respondeu com as palavras do profeta Isaías. Eu sou a voz do que clamam no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. João 1, 23. Aqui está falando João está contando de João Batista, tá bom? Para você entender bem a coisa. Continuando. Jesus estava chegando ao mundo, a verdadeira luz que ilumina os homens. Aquele que a palavra estava no mundo, o verbo se fez carne. E o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. É um mundo deformado, um mundo que não ama. É difícil reconhecer o amor, né? O mundo é cruel e tá feio e vai ficar pior. Mas não desista, olhe para o amor, olhe para Jesus, não olhe para a tempestade. Veio para quem era seu, mas os seus não o receberam. Jesus veio por você, meu amigo, meu irmão, minha irmã. Receba Ele de todo o seu coração, não importa o que aconteça. Continue louvando, continue agradecendo, Ele vai te dar força. Contudo, os que o receberam, os que creram em seu nome, deu-lhes o direito, vê só que é direito? Direito é conquistado, de você conquista o direito, você não ganha, tá bom? Você conquista. De se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, não importa quem é seu pai, quem é sua mãe, seu pai é Deus, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, nasceram pela vontade de Deus. Você está aqui na terra porque Deus escolheu você estar aqui. Você tem um propósito, você tem uma missão. Você nasceu, seu coração bate, você tem uma missão. João 1, de 5-13. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Todos, não exclui ninguém, tá vendo? Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A lei, por quê? Tinha que ter ordem, não é? A graça e a verdade vieram por intermédio de Cristo. Hoje nós vivemos a nova e eterna aliança. E essa aliança é pautada na graça por intermédio de Cristo, não mais na lei mosaica. Você não precisa mais apedrejar as pessoas. Você ama as pessoas. Você ama teu próximo como a ti mesmo, ama a Deus acima de todas as coisas. Mas você também fala contra o pecado, fala com a ousadia dos profetas, fala com a ousadia de Cristo que chutou a mesa dos cambistas. Você não deve ser conivente com o pecado. Não fica nessa história de achar que crente tem que ficar em cima do muro. Não, toma uma posição. Sim, sim, não, não. Tá certo, apoie o certo. Tá errado, denuncie o pecado, né? E se necessário for, dá nome aos bois, ou melhor dizendo, aos lobos. Às vezes, a Bíblia tem que dar nomes. Eu sempre procuro não dar. Mas certa vez Paulo disse, cuidado com Alexandre o latoeiro, porque me causou muitos males. Fica longe desse cara, ele é tóxico, ele é nocivo, ele é perverso, ele é víbora. Fica atento com Alexandre o latoeiro, dentre outros nomes que a Bíblia cita também. Estou citando esse como exemplo porque esse texto é mais conhecido. Então, se houver necessidade, eu falarei nomes. Espero não falar. Tá? Espero sempre me ater ao pecado e que o discernimento do Espírito diga para você quem são os lobos
e quem são as ovelhas verdadeiras. E quem são os lobos vestidos em peles de ovelhas que estão no seu meio, estão no nosso meio. O joio cresce junto com o trigo. Fica atento, presta atenção, Jesus está voltando, né? Jesus então veio para findar a lei e começa uma nova aliança, a graça, pautada no amor, não mais em ritos, não precisa mais em ritos. Jesus morreu por amor a você, morreu por amor a mim. E essa história que João vai contar, sob uma perspectiva de quem viu, de quem conviveu, de quem comeu, de quem viveu com a verdade, de quem foi escolhido por Jesus e quem teve a honra e o privilégio de ser chamado o discípulo amado de Jesus. O que João tinha diferente? O que você tem diferente? Nós somos a imagem e semelhança de Cristo. Será que Deus não tem mais Joãos nessa terra? Será que o remanescente fiel, Deus também não está dizendo para você agora, meu discípulo amado, faz a minha vontade. Meu discípulo amado, não importa o que digam de mim, fica do meu lado. Estão me escarnecendo? Estão zombando de Cristo? Estão. Me perdoa. Deus deu seu único filho por amor a nós. E eu sei o que é ver um filho sofrer. Faça valer a pena. Viva por aquele que morreu por você. Não importa o que digam para você, não importa o que falem, não importa que digam que você tem parte com o Beelzebul, que você é satanista, que você é isso, que você é aquilo. O que importa é o que Deus diz. Faça como João. Custe o que custar, esteja aos pés da cruz. Olha para Jesus. Veja o sangue dele. Veja ele olhando para você e ele está te dizendo, eu te amo, meu filho, eu te amo, minha filha. Não desistir de você. E vou estar do seu lado até teu último suspiro, até sua última lágrima. Meus olhos estarão com você e meus anjos estarão acampados ao seu redor. Que Deus te abençoe e te guarde. Até os próximos vídeos. Vamos estudar com profundidade o Evangelho de João. Obrigado, queridos. Ajudem a gente a divulgar o Diário do Micael. Orem por nós, intercedam por nós. Eu não tenho força de trabalho ainda para seminário, nem escrever livro, mas eu consigo gravar os vídeos. Então, continue trazendo provisão nessa trincheira, tá bom? Orando por nós, intercedendo, apoiando e, principalmente, me ajude a divulgar o Diário do Micael. Vamos deixar esse legado dele na Terra. Vamos fazer com que essa pequena voz ecoe pelo planeta. E está ajudando tanta gente. E todo diário eu fotografava, sabe? E mandava para psiquiatra e para terapeuta. E eles trabalhavam aquilo terapeuticamente, aquele momento do dia. Ele deixava o diário exposto, não estava escondido não. Era como se ele quisesse que a gente visse. E quando você lê macro, lê tudo, ponta a ponta, você vê o tamanho da dor. E ninguém merece isso. Então ajude esses que sofrem, estenda a mão, não aponte o dedo, abrace mais. Não despreze aqueles que sofrem depressão, não é frescura, não é preguiça, é doença. Não é demônio, é doença, tá? Ajude. Jovens, continuem lutando. Pais, preste atenção nos seus filhos. Educadores, auxiliem. Amiguinhos, ajudem os seus colegas. Não deixem eles tomarem bebida alcoólica se estiverem tomando tratamento antidepressivo, fazendo tratamento antidepressivo. Auxiliem, tá bom? Assim vocês vão estar fazendo uma grande diferença na Terra. Que Deus abençoe e eu agradeço a todas as amigas e amigos do meu filho que colaboraram com esse diário, que deixaram depoimentos. Eu não posso citar nomes porque a maior parte são menores de idade, mas eu agradeço a todas que estiveram ao lado dele, que lutaram com ele, que choraram com ele, e vocês moram no meu coração. São sempre bem-vindas à minha casa, viu? Que Deus abençoe grandemente. Esse panda aqui do lado, meu filho que me deu. Não é idolatria, é uma pedra memorial, e eu vou guardar sempre comigo. E toda vez que eu tiver vontade de abraçá-lo, eu abraço o panda. Abraço o panda. Traz conforto, e Deus está me ajudando. Então é isso. Rastejando, mas prosseguindo. Até o próximo vídeo, gente. Que Deus te abençoe e te guarde. Uma ótima semana a todos vocês. Que Deus te fortaleça, expanda os seus horizontes e você caminhe na terra como cidadão dos céus. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.